Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, eu estou aqui hoje novamente com Cláudio Moreira, que é especialista em varejo, que falou nesses 2 últimos episódios, trouxe conteúdos muito importantes e relevantes para o seu dia a dia. E hoje nós vamos falar de um tema que é sustentabilidade e eficiência energética. Tenho certeza que esse assunto também vai ajudar vocês. Então fiquem ligados porque o tema tá demais. Tudo bem, Cláudio? Como você está? Oi, Karen, como é que você tá? Tranquila? Eu tô bem, feliz de estar aqui de volta, feliz de estar com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. E esse tema é um tema quente, Vamos falar de sustentabilidade e eficiência energética. Bacana. E, Cláudio, quando a gente fala desse tema, né, é interessante porque as pessoas pensam só em meio ambiente, né? Quando a gente fala assim desse assunto, parece que ele está conectado só à questão de sustentabilidade, né, a questão ambiental e tal, mas também esse assunto, apesar também de estar conectado ao meio ambiente, ele tem um ponto importante que a gente não pode deixar de falar, que é em relação à eficiência da operação, né? Que é a redução de gastos, que acaba também tendo a redução de custos, né? Para o revendedor, para a nossa revendedora. E aí, é por esse caminho mesmo, Cláudio? O caminho é esse mesmo, tá, Karen? Eu fiz uma boa pesquisa para trazer dados aqui para o Tanque Cheio e tem estudos que indicam que as empresas que implementam práticas de eficiência energética podem reduzir os custos de energia em até 20%. Uhum. Isso aí é impacto direto na margem de lucro, tá? Porque além de economizar nos custos operacionais, quando você adota práticas sustentáveis, você também atrai mais clientes. Porque tem um outro estudo que eu tive lendo que mostra que 73% dos consumidores dizem que mudariam seus hábitos de consumo para reduzir o impacto ambiental. E assim, Cláudia, esse assunto, ele é sério, urgente, né? Diante de tudo que a gente tá vendo aí, a gente também tá, assim, a gente tá tão, vamos colocar assim, tão agitado, né? A gente tá com tanta coisa acontecendo e que, às vezes, pode ser que a gente deixe passar alguns pontos muito importantes, principalmente ligados ao meio ambiente, né? A gente tem visto aqui no Brasil, por exemplo, nesses últimos dias, a quantidade de queimadas, né, a quantidade de como que está a qualidade do ar, em muitas praças, né, não está tendo chuva, enfim, a gente tem vivido aí um extremo, né, então, às vezes nessa vida muito agitada que a gente leva, a gente também precisa ter esse tempinho para a gente olhar com cuidado a nossa operação, né, e que, de fato, é um mercado que, às vezes, as pessoas ficam na dúvida como que elas vão providenciar ações, soluções para esses impactos que estão cada vez maiores, né, no nosso dia a dia, e como que a gente pode contribuir para essa questão não só da redução dos custos, né, da nossa operação, que é importante, mas também essa questão ambiental, né? Olha, Karen, dá para fazer muita coisa, tá? Em termos de eficiência energética, redução de custos. Quer um exemplo? Assim, mudar uma coisa bem simples e muito impactante, que é a substituição de lâmpada tradicional por iluminação de LED. Essas lâmpadas consomem até 80% menos de energia e elas duram até 25 vezes mais. A economia em iluminação pode representar até 10% da redução total dos custos energéticos da loja. Outra questão super simples, sensores de presença. Instalar sensor de presença em áreas de baixo tráfego, como corredor de estoque, banheiro. Isso garante que as luzes sejam utilizadas só quando necessário, isso evita desperdício de energia. Tem uns estudos bem interessantes que mostram que essa mudança, que é super simples, gera economia de até 30% no consumo de energia elétrica. Mais uma questão, manutenção regular dos equipamentos. Fazer aquela manutenção periódica de equipamentos, refrigeradores, sistema de ar-condicionado, isso aumenta a vida útil do aparelho, melhora a eficiência energética. Segundo a Anvisa, a limpeza regular do sistema de refrigeração aumenta a eficiência energética em até 20%.
Então, dá para ver que tem algumas ações muito simples, talvez com baixíssimo investimento, e elas acabam trazendo resultados bem interessantes. Não, e é legal isso que você falou, porque assim, dá para ir além, né, da questão energética. Porque, por exemplo, a gente vê que tem alguns equipamentos nos estabelecimentos que você pode investir, né? Por exemplo, os freezers que você até comentou aqui, né? Freezers, refrigeradores. A gente pode ter esses freezers com certificado de eficiência energética, né? E que pode trazer economias significativas aí para o dia a dia do estabelecimento, né? Sim, mas não só isso, tá? Tem outras coisas que a gente pode adotar quando a gente fala de sustentabilidade. A gente pode falar de gestão de resíduos, então implementar programa de reciclagem na loja pode reduzir o custo de descarte do lixo, melhora a margem, melhora a imagem junto aos consumidores. A gente pode oferecer opções de lixeira para separação de recicláveis, papel, plástico, vidro e metal, e não recicláveis. Então, tem empresas que adotam essas práticas de reciclagem e reduzem os custos operacionais em até 15%. Isso aí é dado do Sebrae. Né? Desperdício de alimento, por exemplo. Isso é um grande problema para a loja de conveniência, especialmente produtos perecíveis. Então, implementação de práticas como monitoramento rigoroso de data de validade, criação de promoções para venda de itens próximos ao vencimento. Isso aí reduz o desperdício até 40%. A gente pode também incentivar o uso de embalagens recicláveis para produto vendido na loja. Então, isso ajuda não só o meio ambiente, mas também aumenta a percepção de valor da marca. Os consumidores cada vez estão mais dispostos a pagar um pouco mais por produtos com embalagens ecológicas. Então, não é só a questão da eficiência energética na eletricidade, né, na energia, mas também muitas outras coisas que podem trazer para a gente redução de custo. E é interessante, Cláudio, que assim, a gente pode envolver também o nosso cliente de forma especial, né, nessas ações, né, nessas iniciativas voltadas para a sustentabilidade. Porque também tem muito cliente que está preocupado com isso, né, e que inclusive faz questão de selecionar a marca que tem essa preocupação, correto? Corretíssimo. Dá sim, dá para envolver todo mundo. E tem ações que são muito simples, Karen. Por exemplo, oferecer incentivo para o cliente que participa de um programa sustentável, desconto para quem trouxer a sua própria sacola reutilizável, ou então para quem devolver garrafa para reciclagem. Isso aí fortalece o relacionamento com o público, isso aumenta a lealdade à loja. E essas ações não reduzem só o uso de plástico, elas também posicionam a loja como uma empresa socialmente responsável. E hoje em dia isso é muito bom para a imagem da loja. E tem uma cerejinha do bolo que é o seguinte: você colaborar com empresas locais ou ONGs voltadas para causas ambientais, isso cria uma rede de apoio, isso expande o impacto positivo da loja. Tem uns estudos muito interessantes que mostram que quase 90% dos consumidores comprariam numa empresa que apoia uma causa ambiental, se eles tiverem essa escolha, claro. Né? Então, essas ações dão muita robustez também, uma coisa que talvez nem todo mundo saiba, essas ações dão uma robustez bacana para você buscar linha de crédito para sustentabilidade. Uhum. Tem linhas de crédito disponíveis para investimento em equipamento eficiente para projeto de sustentabilidade oferecida no BNDES, por exemplo. Então, essas iniciativas facilitam o acesso a tecnologias modernas e tornam o processo mais simples. E outro ponto também que você me fez lembrar aqui agora é que essas ações também estão muito, elas lembram muito a questão do ESG, né? Que é um assunto que está cada vez mais no nosso dia a dia, está cada vez mais no nosso mercado. E eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, né? Sobre o ESG, dessas ações, o que você pode contribuir aqui para nossa audiência. Karen, foi legal você ter trazido esse tema, porque talvez muita gente ouça por aí ESG e não saiba o que é. ESG é uma sigla em inglês que se refere a melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Cada letrinha dessa ESG é ambiental, social e de governança. Então, por que isso está na ordem do dia?
A gente está vendo aí um mar de marcas boicotadas, canceladas, ou tendo a sua imagem abalada por conta de comunicação equivocada, falta de empatia, falta de respeito com diversidade, falta de respeito pela natureza. Então, quem está nos ouvindo às vezes pensa, não, mas isso é para uma empresa grande. Não, não é. Vamos lá em cada letrinha. A primeira letra é o E, que é de ambiental, porque é environmental em inglês, mas vamos pelo ambiental mesmo, que é reciclagem de lixo, uso e descarte e reaproveitamento de embalagens, emissões de carbono menores em processo logístico, adoção de fontes de energia renovável, apoio a fundações e iniciativas ambientais. Isso aí está tudo ao nosso alcance. O S de social, política de incentivo à diversidade, tanto na contratação quanto na promoção de cargos, equidade de salários, condições de trabalho para todo mundo, treinamento de equipe para você reduzir racismo estrutural, apoio a causas sociais, capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade, para que elas possam ter mais oportunidade de emprego. Tudo isso também está ao nosso alcance. E o G de governança, transparência nos processos de gestão, regras claras de relacionamento com fornecedores e com clientes, definição de padrão de conduta profissional, comunicação clara e periódica com a sociedade. Isso aí você faz através de site, você faz através de políticas internas, você faz através de grupo de WhatsApp. Então, tanto o E, quanto o S, quanto o G, está aqui, está ao nosso alcance. É só a gente fazer. E uma coisa interessante que é importante, talvez você falar um pouquinho mais para nós, Cláudio, é que ainda existe algumas pessoas que têm dúvida ou que entendem que sustentabilidade está ligada a meio ambiente apenas, e isso não é uma verdade, né? Não é mesmo, mas não é mesmo. Um negócio sustentável tem que ter condição de trabalho justa, a garantir que os funcionários tenham uma condição de trabalho adequada, salário justo, benefício competitivo, a promoção de um ambiente de trabalho inclusivo, respeitoso, livre de discriminação, livre de assédio, saúde e segurança, você priorizar a saúde e segurança de funcionários e clientes, mantendo um ambiente limpo, seguro, aderindo a normas rigorosas de higiene e segurança, gestão de risco, um plano de gestão de risco, né? As pessoas que trabalham em loja, parece que é um ambiente assim, né, super seguro, mas elas têm que usar EPI, elas têm que usar sapato antiderrapante, elas têm que usar avental, né? Então, questões de riscos operacionais. Um negócio sustentável vai além de lâmpada de LED e coleta seletiva de lixo. É bem mais amplo. E voltando a essa questão da eficiência energética, você tem algumas dicas boas aí pra gente? Opa, tem algumas sim. E simples, tá? Sempre que eu trago aqui... Isso que é bom, né? As dicas, sempre são simples e que cabem no bolso de todo mundo. A primeira delas é a instalação de cortina de ar em refrigeradores. Essas cortinas de ar reduzem a troca de temperatura com o ambiente e elas diminuem o esforço do sistema de refrigeração para manter os produtos refrigerados. Isso aí gera uma economia de até 15% no consumo energético dos refrigeradores. Tem loja, Karen, que reduz em 12% o consumo de energia depois de instalar as cortinas de ar nos expositores frios e congelados. A segunda é a manutenção preventiva e a limpeza de condensadores. Os condensadores sujos, ou com poeira acumulada, aumentam o consumo de energia até 10%. Nossa. Então, aquela limpezinha periódica, bacana, ela garante o bom funcionamento do equipamento e é uma medida boa para economizar energia. E ali, é pano e balde d'água. E produto, claro, né? A prática ideal é a cada 3 meses. Você realizar, claro que depende do perfil de cada loja, tá? Mas o ideal a cada 3 meses, você realizar uma revisão técnica completa, uma limpeza de filtro, condensadores, especialmente em regiões mais quentes e com poeira. E a gente estava falando aqui de queimada que está acontecendo, de repente, até com uma periodicidade um pouquinho mais curta. A terceira dica que eu trago, monitoramento automático de temperatura. Tem um sistema de monitoramento digital muito interessante que eles ajudam a identificar falhas e variações anormais de temperatura. Então, eles evitam o desperdício de energia.
você coloca sensores conectados a software de gestão, né? Isso aí é meio que Alexa esse negócio, mas é bem bacana, é bem interessante. Eles possibilitam ajuste automático de acordo com as condições climáticas externas. E aí as empresas que adotam esse monitoramento reduzem entre 10% e 20% o consumo de energia dos refrigeradores. Isso aí é bem interessante. Nossa, e esse ganho todo só com a refrigeração? Imagina então se a gente juntar a parte da iluminação. Nossa, quando a gente junta a iluminação, a coisa fica linda. Vamos pensar o seguinte, cara, em sensor de presença, instalado em áreas como depósito, escritório, etc. Aquelas que desligam automaticamente a luz quando não tem ninguém no ambiente. Reduz o desperdício de energia e diminui o custo de iluminação em até 30%. Então, as lojas que instalam sensores de movimento reduzem bastante esse consumo, especialmente nessas áreas como sanitários, etc. e tal. Então, dá para você programar a iluminação externa para ela acender apenas durante os horários de pico de movimento. Você pode instalar sensor de luz natural para as luzes externas só ficarem ativadas quando realmente é necessário. Isso é uma estratégia que reduz o consumo até 15%. Você pode investir, né? Está todo mundo fazendo isso agora. Investimento em iluminação de LED, em vitrines, em estantes. Isso aí também traz bons resultados. Né? Além de consumir 80% menos de energia, a vida útil é muito maior. Tem estudos que mostram que essa substituição reduz em até 50% os custos de iluminação na loja. Então, quando a gente vai para a iluminação e junta com a refrigeração, você já tem uma queda de conta de luz incrível. E fazendo as contas aqui bem por alto, né, a gente percebe que essa economia é muito boa, né? E você tem mais providências assim nesse caminho? Tem sim. A gente tem que lembrar o seguinte, Karen. Tudo bem, tem gente que está nos ouvindo, tem gente que está nos vendo, que mora em regiões mais frias do Brasil e tal. Mas a gente vive num país quente, na maior parte das regiões. Então, o controle de climatização pode trazer uma economia de até 30% do custo local. Então, a gente está falando aqui de termostato inteligente, que permite o ajuste de temperatura de forma automática. Isso aí mantém o ambiente climatizado durante o horário de funcionamento e reduz a necessidade de resfriamento fora do expediente. Então, isso aí pode resultar numa economia bem grande. Então, você definir uma programação para que o ar-condicionado funcione de forma mais eficiente nas horas de maior fluxo, né, e que opere de forma econômica fora desses horários de pico. Você pode trabalhar isolamento adequado do ambiente, portas e janelas com vedação, também reduz a necessidade de climatização. Então, um bom isolamento pode economizar 15% do consumo de ar-condicionado. Então, alguns relatórios mostram até que lojas que investem nessa melhoria de isolamento térmico reduz até 15% o custo de climatização. E, nossa, isolamento térmico é a coisa mais simples de fazer. Ô, Cláudio, isso que você falou é interessante, sabe por quê? Porque a gente percebe que todo mundo agora usa ar-condicionado, né? Então, todo lugar tem. E essa questão de fazer esse controle, ele é interessante porque, às vezes, não sei se você percebe que tem lugares que ou tá quente demais, quer dizer, não tá funcionando, ou tem hora que tá muito gelado, que tá insuportável até de estar lá naquele lugar, né? Então, e eu acredito que esses lugares que tá gelado a ponto de estar insuportável, ele tá tendo um aumento também ali significativo, né, de consumo, que talvez não precisava. E aí, um outro ponto também que eu chamo a atenção aqui, eu acho que aqueles painéis solares, eles também vão trazer economias significativas para o negócio, né? Muito. Nossa, painel solar é uma coisa sensacional. O investimento inicial é grande. É caro, mas o retorno sobre o investimento no sistema pode ser alcançado, vamos lá, dependendo do tamanho e localização e tal, entre 5 e 7 anos. Então, talvez isso assuste um pouco quem está nos ouvindo, mas tem estudos que apontam que o uso da energia pode cobrir até 40% da demanda energética de uma loja de conveniência. Então, além da economia da conta de luz, a energia solar, o uso dela,
pode ser um diferencial competitivo, tá? 88% dos consumidores preferem comprar de empresas que adotam práticas sustentáveis. Então, quando elas veem que tem painel solar, elas veem que aquela empresa é sustentável, elas tendem a ser mais simpáticas àquilo. Então, pegando só um gancho nessa questão de custo, vale a pena contratar uma empresa especializada para realizar uma auditoria energética, para ajudar a identificar esses pontos de ineficiência e sugerir soluções para a economia de energia, tá? Essas auditorias descobrem desperdícios que passam despercebidos, como vazamento de ar no duto, equipamento funcionando fora do horário. Então, o painel solar é muito bacana, é um investimento inicial muito pesado, que se paga ao longo do médio prazo. Se você que está nos ouvindo nesse momento não pode fazer isso, você tem muitas outras coisas a serem feitas, por exemplo, as auditorias para descobrir esses pequenos buraquinhos por onde o dinheiro vai embora. E aí, aproveitando a oportunidade aqui, Cláudia, aqui na Ali nós temos um parceiro, tá? Então, a Ali oferece isso dentro da proposta de valor, que é a Volts. Então, já que nós estamos falando aqui em iniciativa, né? E você até comentou sobre custos, é bem interessante para o nosso cliente Ali. Então, se você é revendedor Ali que tem interesse, é só procurar o seu consultor comercial que vai te dar dicas valiosas. Bom, Cláudio, nós estamos chegando aqui ao final, né, do nosso conteúdo, do nosso podcast. Esse é um assunto também muito rico, né, e que traz grandes resultados para o nosso negócio, tanto para a questão ambiental, né, de sustentabilidade, resultado. E eu queria saber se você tem o pulo do gato para esse assunto. Será que tem? Claro que tem, Karen. O tanque cheio sem o pulo do gato não é o tanque cheio. Vamos lá. O pulo do gato é o seguinte: começa, mesmo que pequeno. Ah, mas o painel solar é muito caro. Adota medidas práticas e acessíveis, sabe? Otimização de sistema de refrigeração, modernização da iluminação, controle da climatização. Karen, isso é simples. São passos que os nossos ouvintes, nossas ouvintes podem tomar para reduzir custo operacional. O nosso bate-papo hoje aqui é para você desperdiçar menos dinheiro, para você ter mais margem, para você ter mais dinheiro no teu bolso no final do mês. Afinal de contas, você que está nos vendo, que está nos ouvindo, você trabalha pra caramba, a gente sabe que você trabalha muito. Então, explorar alternativas como energia solar, fazer uma auditoria energética, isso traz economia no médio e longo prazo. Isso fortalece o posicionamento da loja como uma marca sustentável. E eu vou te dizer, nesse tempo de mudança climática, todo negócio que é sustentável tende a ser visto com mais carinho pela clientela. Vai pela gente, não é isso, Karen? É isso aí. E todo mundo agradece, principalmente o meio ambiente, né, gente? Porque vamos combinar, a gente tem passado por tantas coisas que a gente não pode mais deixar esse assunto de lado, gente. Isso é pauta fundamental, né? Isso é prioridade, isso é urgente. Não dá mais para a gente pensar em negócio se a gente não pensar em meio ambiente, em como que nós vamos contribuir para a gente poder ter cada vez mais uma operação que seja mais limpa, né? Que seja realmente que não cause prejuízos aí para o meio ambiente, né, Cláudia? Então, assim, esse papo de hoje foi muito importante justamente para contribuir para o nosso revendedor, nossa revendedora. Como você falou, são dicas, algumas simples, outras um pouco mais elaboradas, mas como você bem colocou, comece, né? Tudo tem um começo, então daqui a pouco você vai olhar para trás e vai ver que a operação já está funcionando de forma cada vez mais sustentável, né? E que você já está conseguindo atender todo esse requisito. Então, eu acho que é muito importante você já olhar isso com calma. A gente sabe que tem alguns revendedores, alguns não, muitos revendedores, que já colocam isso em prática, sabe, Cláudio? Então, quando nos nossos treinamentos presenciais, esse ano, inclusive, a gente está trabalhando com o Avance, que são os pilares do sucesso, e que são 4, e o pilar número 1 é meio ambiente, porque
aqui na Ali, a gente não deixa de falar sobre meio ambiente e segurança, e isso é pauta fundamental aqui, né, no nosso negócio. Então, não adianta a gente ter um negócio se ele não for sustentável, não adianta ter um negócio se ele não for seguro, né? Então, muito obrigada, Cláudio, mais uma vez pelas suas contribuições. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso revendedor. Que bom, Karen. Eu fico feliz, muito feliz de ouvir isso. Sempre que eu venho aqui para o Tanque Cheio, o intuito é ajudar nossos ouvintes, nossas ouvintes. E nesse caso em particular, a gente está ajudando não só eles, mas a gente está ajudando todo mundo como um todo, né? É uma loucura o que a gente está vendo, né? Antigamente a gente ouvia falar que as mudanças climáticas aconteceriam em 30 anos, assim, os 30 anos já chegaram, elas já estão aí. Então, quando a gente fala de eficiência energética, é o seu bolso que está sendo preservado, mas é a sua saúde que está sendo preservada também, é a sua visibilidade que está sendo preservada, a fidelização que o cliente tem por você, na sua imagem. Então, muito obrigado, Karen, por você ter aberto esse espaço para a gente falar de algo tão urgente, tão importante. E, como sempre, um papo gostoso, e eu agradeço demais você e agradeço a quem está nos vendo, nos ouvindo. Sucesso para todo mundo. Obrigada, Cláudio. Bom, eu falo agora com a nossa audiência, né? Com nossos revendedores. Bom, agora é com você. Então, a gente deixou aqui dicas valiosas. Então, para pensar, verifica com carinho, veja o que já dá para colocar em prática. Você vai perceber no seu dia a dia que não é tão difícil assim, e você também vai sentir muito prazer em aplicar cada uma dessas ações e ver que você faz parte dessa contribuição que o planeta precisa. Então, gente, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.